Falar nação tricolor, agora 1 hora da manhã, eu acabei de chegar aqui em casa do Allianz Parque, porque fui de metrô, não fui de carro, depois quando eu cheguei na estação mais próxima aqui de casa, fui levar um amigo ainda na casa dele, que mora ali na região de Cotia, e agora 1 hora da manhã, tô chegando aqui em casa para poder falar de mais esse vexame do São Paulo, mais uma vez, esse fiasco que o São Paulo fez hoje, envergonhando a torcida mais uma vez. E chega uma hora assim que eu acho que o torcedor de São Paulo ele está cansado. Não cansado da instituição São Paulo, porque a instituição, o clube, esse escudo que a gente carrega, ele não tem culpa disso, mas as pessoas que gerenciam o São Paulo, as pessoas que tomam conta do São Paulo, principalmente nos últimos anos, elas decidiram que não vão fazer nada pelo clube. Eles estão preocupados com eles mesmos lá, né? A gente, a gente vê hoje um time em campo, a gente sabe todas as limitações. Eu não vou ficar falando aqui do Rogério Ceni porque a gente já está cansado também de esse mesmo sistema de jogo, os mesmos queridinhos do Rogério Ceni em campo, né? O Marcos Paulo não ganha oportunidade, a gente não sabe o porquê. Mas eu não queria ficar nesses assuntos de campo, porque tudo isso, se você pegar qualquer vídeo que eu gravei recentemente, o canal é novo, você vai ver que é sempre a mesma coisa. Eu sempre tenho falado aqui de que é, a questão do São Paulo, mesmo tendo ganhado alguns jogos, ganhando até com placar elástico, como foi contra a Inter de Limeira, o próprio Botafogo na última rodada, na minha opinião, sempre foram placares mentirosos. Se você pegar os vídeos, você vai ver. O placar da Inter de Limeira, eu falei que o primeiro tempo do São Paulo foi horrível no Morumbi. Foi horrível. Eu não lembro nenhuma partida que o São Paulo tenha feito nesse Paulistão. Uma partida convincente, onde a gente fala, puxa, o time apresentou, tal. Não tem, gente, não tem. Mas eu não quero ficar nessa questão porque a gente já sabe disso tudo, né? Isso já é normal. Só você pegar qualquer vídeo aí, tem pessoas que fazem conteúdo que eu acho que vão falar a mesma coisa. Eu queria falar uma coisa assim, eu quero saber se o presidente Júlio Casares, se ele vai aparecer. Eu não confesso que eu não vi nada, pode ser que ele, enquanto eu tô gravando esse vídeo, pode ser que ele já tenha aparecido, já tenha dado a cara a tapa. Eu não sei, eu não peguei nada. Eu quero saber se ele vai aparecer, se ele vai dar as caras. Eu quero saber se o chefe do departamento médico do São Paulo, se ele vai dar a cara. É isso que eu quero saber. Porque é inadmissível o São Paulo terminar o jogo hoje estrupiado, com jogadores estrupiados dentro de campo. Você tá entendendo? Isso é inadmissível. O Wellington terminou o jogo hoje, parecia que ele estava numa guerra, tinha tomado um tiro na perna. O cara estava se arrastando em campo. O Nestor arriado em campo. Eu tô falando de uns moleques de 20 e poucos anos e que não conseguem terminar uma partida no São Paulo. O seu Erisson, que na segunda partida pelo São Paulo se machucou, voltou hoje, entrou aos 10 minutos, aos 15 minutos de jogo quando o Galo machucou, e o Rogério Ceni teve que tirar ele no segundo tempo porque ele não aguentou terminar a partida. Que isso? O que está acontecendo? E ninguém dá a cara, ninguém aparece para falar nada. Ninguém fala nada, ninguém assume a responsabilidade. Aí o Luciano vem a público depois do jogo para poder falar de que a posição que ele está jogando não é a mais correta, que ele não se sente confortável naquela posição. Por que não falou isso antes de perder? Por que não falou isso antes? Por que tem que falar agora? O seu Rogério Ceni, por que escala? Por que não testa o Luciano como centroavante? Ah, porque o cara não se sente à vontade. Que não sente à vontade, que é a casa da mãe Joana, São Paulo. Cada um faz o que quer, não tem cobrança. Chega! Cadê o seu Muricy Ramalho? Cadê o Muricy? O Belmonte, o Júlio Casares, que só postam fotos, só aparecem quando o time ganha. Aí aparece batendo no ombrinho de jogador. Essa hora tem que dar a cara a tapa, tem que aparecer. Vocês são uns incompetentes, vocês estão acabando com o São Paulo. É isso que vocês estão fazendo.
Esse refit que não recupera ninguém. Você tá entendendo? Aí a torcida hoje lá, 39 mil pessoas de novo no Allianz Parque. A torcida deu um show de novo hoje. E eu tô falando, se não fosse a torcida do São Paulo, esse time não tinha chegado nas quartas de final, gente. O time é ruim, o time é fraco, é limitado. É um catado em campo. Você olha o segundo tempo do São Paulo hoje. O que o São Paulo fez no segundo tempo? Não tem uma jogada, mas o Água Santa se fechou, o Água Santa é um bom time. Mano, se a gente ficar aqui falando que não dá pra ganhar do Água Santa, a gente vai ganhar de quem? Com todo respeito ao Água Santa. É um time que até pouco tempo atrás estava jogando a várzea. Sabe, é difícil assim. E todo ano, pelo menos uma vez por ano, é um vexame. Né? Ano passado, na final do Paulista, perdeu do Palmeiras aquela goleada, depois na final da... E a maneira, é essa a questão, é a maneira como o São Paulo perde. Porque eu acho assim, a questão de você ganhar, perder, faz parte do jogo, mas a questão como o São Paulo perde, como esses caras são entregues, falta personalidade nesses caras. Falta personalidade. A faixa de capitão do São Paulo tá com o Luciano. A faixa de capitão que foi do senhor Rogério Ceni, hoje é do Luciano. Quem é a liderança do São Paulo? Quem é que vai chamar a responsabilidade? Não tem, gente, assim, e é o que eu tô falando. Se você pegar qualquer vídeo aí, você vai ver o São Paulo, ele... eu falo, minha preocupação não era o Campeonato Paulista. Eu não imaginava que fosse sair nas quartas de final. Um campeonato péssimo, de uma péssima qualidade técnica como esse Campeonato Paulista. Eu não imaginava que o São Paulo fosse sair numa quartas de final. Mas eu sempre deixei claro, a minha preocupação é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro esse ano está muito mais difícil. E assim, gente, com esse time, se o Rogério Ceni continuar, não sei se ele vai continuar no São Paulo, se não vai, mas se ele continuar com essas ideias que ele tem, se ele não rever plano de jogo, porque qual que vai ser a desculpa hoje? São os machucados? Eu entendo que tem os machucados. Ah, mas era o quê? Hoje era a grama sintética do Allianz Parque? Era o que? Foi a chuva que caiu antes? Qual vai ser a desculpa do São Paulo hoje? Porque o time não apresentou absolutamente nada. O time não apresentou absolutamente nada. No final do primeiro tempo, durante os acréscimos, quem teve o tempo inteiro no ataque foi o Água Santa, com escanteio, levando perigo para a defesa do São Paulo. É muito complicado porque assim, entra ano, sai ano, a gente sempre fala as mesmas coisas, a gente sempre trata dos mesmos assuntos e a gente não vê um horizonte, a gente não vê uma saída para o São Paulo. A gente não vê assim, puxa, vai terminar esse ano aqui, daqui 2, 3 anos a gente vai estar bem. O time é todo reformulado, sai um monte de gente, entra um monte de gente. E hoje, mais uma vez, mais um vexame, como foi pro Mirassol, como foi mais atrás com o Colón, como foi com o Del Valle. Quantos outros aí? São inúmeros que eu nem lembro mais. As goleadas que tomou recentemente no Morumbi pro Internacional, sabe? A perda do título mais fácil da história do brasileiro, que em 2020 perdeu. O que salvou a gente nesse período aí foi aquele Campeonato Paulista de 21 com o Crespo, que naquele meio período ali o São Paulo conseguiu jogar bem, colocou todas as forças e ganhou com o mérito do Palmeiras na final, mas foi só. E ó, vou falar uma coisa, acho que só ganhou aquele campeonato porque não tinha torcida, porque esses caras tremem. Eles não têm personalidade, eles tremem. Pode ser a favor, pode ser contra. Eu vejo torcedor do São Paulo falando assim, não, porque a gente precisa de rebaixar as arquibancadas do Morumbi para estar mais próximo do campo, para fazer uma pressão maior. A questão não é essa, gente. A questão é que falta qualidade. O São Paulo ganhou tudo que ganhou dentro do Morumbi. É óbvio que o Morumbi tem que, talvez, passar por uma reforma, mas a questão não é essa. A questão é estrutural, é na Barra Funda. Enquanto tiver esse refis podre, essa estrutura podre do São Paulo, quando a gente tiver essa diretoria pensando só em si mesma, nos seus próprios benefícios, elegendo o conselheiro para poder se reeleger no fim do ano, enquanto tiver esse tipo de coisa, enquanto o principal não for o São Paulo Futebol Clube, for o ego, for as pessoas que trabalham no São Paulo, não for o bem do clube, as coisas não vão andar. Não adianta eu chegar aqui, a gente ficar falando, não adianta.
E eu vou falar uma coisa pra você, esse time ainda só sobrevive por duas coisas. A primeira, a torcida. Se não fosse a torcida do São Paulo, hoje mais uma vez, a gente não teria nem chegado nas quartas de final. E a outra é que a gente ainda, acho que estão conseguindo acabar até com isso, é Cotia. As duas únicas coisas que ainda salvam o São Paulo. Se a gente tirar isso, a gente não sabe mais o que vai sobrar do São Paulo. Então, hoje com certeza é mais um dia triste para todos os São Paulinos. Eu espero que esses caras venham dar a cara a tapa, eles têm que aparecer, eles têm que chamar a responsabilidade. O departamento médico do São Paulo, quem é o chefe aí, eu não sei, precisa aparecer e dar explicações de tudo isso que está acontecendo. O preparador físico precisa explicar, isso não é normal. Você não vê nenhum time da Série A com essa quantidade de lesões que o São Paulo tem, com essa demora para a recuperação dos jogadores. Não existe isso. O Palmeiras joga a mesma quantidade de jogos do São Paulo, até mais, porque normalmente está em mais campeonatos. O Água Santa hoje, no fim do jogo, estava inteiro e o São Paulo não estava inteiro. A gente não pode mais aceitar isso. Esses caras têm que aparecer e têm que dar a cara a tapa. Então, acho que era isso um pouco do que eu tinha para falar, porque eu não vou fazer uma análise do jogo, porque não teve nada. Não vou ficar aqui falando, não teve absolutamente nada, gente. Desculpa aqui pelo desabafo, mas é um desabafo mesmo, porque chega uma hora que cansa, entendeu? A hora que a gente tá chegando em casa, hoje você muda a rotina inteira dentro de casa, com a família, no trabalho, para poder assistir a partida, para poder estar lá. Porque a gente ama esse clube, mas tem uma coisa que eu escutei algumas pessoas falando há algum tempo e acho que isso é um pouco verdade. O São Paulo, as pessoas que estão no São Paulo, não a instituição, as pessoas que estão no São Paulo, elas odeiam o São Paulino. Acho que isso resume o que é o São Paulo hoje. As pessoas que estão lá dentro, elas odeiam o São Paulino. Elas odeiam, porque o que esses caras estão fazendo com esse clube é inadmissível. Mas a gente tem que cobrar. Um motivo de fazer esse canal aqui, porque eu nem queria, foi mais a minha esposa que colocou, era pra gente tentar contribuir de alguma forma com o São Paulo, nem que fosse aqui pra desabafar. Era uma forma que eu encontrei de querer ajudar esse clube que eu tanto amo, que faz parte da minha vida. Mas, gente, tem hora que é muito difícil, porque a gente não vê evolução, a gente não vê... Mas eu não vou desistir do São Paulo, jamais. Vou continuar aqui, a gente volta a qualquer momento aí, não sei quando também. Depois eu vou ver a coletiva do Ceni, deve ter falado as mesmas desculpas de sempre. Mas é isso, uma coisa boa é que pelo menos a gente não fica vendo esses perebas atuarem aí, pelo menos pelo próximo, acho que um mês, né, quando começar o Campeonato Brasileiro. Essa é a parte boa. Pelo menos a gente não vai passar raiva com esse monte de pereba jogando, esse monte de incompetente, esse departamento médico pífio do São Paulo, ridículo, né? Acho que pelo menos isso é a parte boa. Então, um bom dia para você, não sei quando que você vai ver o vídeo, mas boa noite, bom dia, na medida do possível. E aqui sempre será Vamos São Paulo. Beleza, pessoal? Um abraço. Fica com Deus.